bom dia. Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha esse programa ao vivo em www.tvosasco.com.br. Hoje nós vamos falar sobre saúde do trabalhador, especificamente nesse primeiro bloco, a respeito do funcionamento do Ministério do Trabalho, os problemas que vem enfrentando a Gerência Regional do Trabalho e Emprego aqui na região de Osasco. Para conversar conosco sobre o tema, nós temos aqui a presença do nosso convidado, José Elias de Góes, ele que é presidente do Sinicovel, o Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Veículos, e também do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social aqui da nossa região. E também o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Bom dia, Góes. Bom dia, Luciano. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente começar aqui o nosso papo, nós trouxemos aí uma matéria especial com uma manifestação organizada pelo Conselho Intersindical aqui da região, junto com os sindicatos, são 35 sindicatos que compõem o Conselho, não é isso, Góes? Exatamente. São 35 sindicatos, algumas associações, que foram até o Ministério do Trabalho com um protesto inusitado, diferente, levando trabalhadores zumbis para protestar contra a falta de estrutura da fiscalização do Ministério do Trabalho aqui na nossa região. Vamos lá acompanhar a matéria. A manifestação organizada pelo Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e região começou cedo. Já às 8 horas da manhã, dirigentes sindicais, ativistas e manifestantes em geral começaram a se concentrar no Largo de Osasco em frente à estação de trem. Para engrossar a massa de trabalhadores zumbis, começou ali mesmo, na praça, a maquiagem dos demais voluntários. Começaram também ali as primeiras entrevistas com a organização para apresentar à imprensa e à população a razão do inusitado protesto. Depois de tudo pronto, teve início a divertida marcha dos trabalhadores zumbis rumo à capital. A organização fez questão de utilizar o transporte coletivo para usar o próprio percurso como forma de divulgar a situação precária e preocupante em que se encontram a fiscalização e os demais projetos do Ministério do Trabalho em Osasco. Embora a descontração tenha sido a marca do avanço dos zumbis ao longo do percurso, sem que em nenhum momento tenha havido qualquer tipo de problema, a direção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, providenciou um forte esquema de segurança no trajeto. O mesmo se repetiu no metrô, que chegou a acomodar os manifestantes em vagões exclusivos. Na chegada à capital, na rua Martins Fontes, os manifestantes se uniram a outros grupos de vários sindicatos que também participaram do movimento. Por isso, o Sindicato de Osasco está aqui hoje. Tinha 27 fiscais lotados naquela Gerência Regional do Trabalho. Hoje são apenas 10 pessoas e um deles está afastado para assistência médica. Então essa situação não pode continuar. O Ministério do Trabalho na região de Osasco iniciou um novo programa de fiscalização em março do ano passado, que é só um programa de fachada. São 17 programas oficiais que estão em andamento naquela Gerência Regional do Trabalho. Mas 17 programas e 10 fiscais, como fazer isso? Então não tem, é só fachada. Dentro da área metalúrgica, que são 100 empresas que estão no programa, mais de um ano depois do programa em andamento, o Sindicato dos Metalúrgicos local não recebeu resposta de nenhuma das fiscalizações. Ajudando a quebrar um pouco o clima de terror que a cena dos zumbis deixou pela passagem no Ministério do Trabalho, o ato contou ainda com a participação especial das crianças e adolescentes do Projeto Eremim, uma iniciativa social do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Trilhões o nosso orçamento nacional. Então tem que destinar
um valor para o Ministério do Trabalho para que ele possa pelo menos ter casas alugadas. Se não tiver, comprar o prédio próprio. Ter fiscais para fiscalizações. Segundo dados do Clemente, em Osasco, quando o Ministério do Trabalho chegou no local de trabalho para ver a situação, a pessoa já tinha morrido. Então, essa situação, o movimento sindical não pode aceitar. Por isso, nós estamos hoje seguindo de alerta hoje e dizendo que a morte rouba os ambientes de trabalho. Seja ele no campo, porque nós estamos falando aqui para o estado de São Paulo. Não há fiscalização do Ministério do Trabalho na região, nas áreas rurais. Não há fiscalização do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, nas empresas. Ministério do Trabalho, porta aberta para o combate ao trabalho escravo. Ora, se o projeto é reestruturar o setor canavieiro, reestruturar, o governo abre um pacote de incentivo às empresas, às custas de proteção, às custas de reduzir imposto, que quando se reduz imposto, deixa-se de se prestar um serviço à sociedade. Dinheiro que deveria ser usado na educação, na saúde, na habitação, na segurança, é simplesmente dado de graça. O Conselho Sindical que congrega 35 sindicatos da região, mais duas associações de trabalhadores, que é a União dos Aposentados e Pensionistas e a Associação Brasileira dos Esportes do Mundo. Então eu faço chegar às suas mãos agora esse documento e gostaria que o senhor protocolasse uma via para nós termos como documento assinativo. A manifestação terminou com a entrega de um documento denunciando a situação e cobrando providências por parte do Ministério do Trabalho. Na ausência do Superintendente do Trabalho de São Paulo, José Melo, o Superintendente Substituto, Makoto Sato, recebeu o dossiê das mãos do presidente do CISOR, José Elias de Góes. Pois é, nós vimos aí a manifestação dos trabalhadores zumbis lá em frente ao Ministério do Trabalho. Eles foram de trem e metrô a partir de Osasco para levar essa cobrança de fiscalização, de empenho do Ministério do Trabalho nos seus programas. O Ministério do Trabalho em Osasco corre risco, inclusive, de ser despejado. Eu vou fazer uma menção aqui aos atores, né, a trupe de atores, a Fanatic Klaus, que fez essa performance dos zumbis lá, coordenados ali pelo diretor, o Vando Gildo, e a maquiadora que maquiou o pessoal lá para acompanhar a manifestação foi a Vivian Genari. Góes, foram apresentados lá por vocês, inclusive, documentos que comprovam acidentes em empresas onde foi pedida a fiscalização, não houve fiscalização e de novo aconteceu o mesmo acidente com mutilação de trabalhadores, inclusive, não é isso? Exatamente. Nós temos... Nesses últimos dias, nós temos 3 acidentes com mutilações. Um com vítima fatal, que foi na categoria dos metalúrgicos, e um com amputação. E tem uma comerciária que sofreu um acidente com mutilação do braço, né? Braço direito. E até hoje o Ministério do Trabalho não foi no local do trabalho, no ambiente onde ocorreu o acidente, para tomar as devidas medidas. Então nós entendemos que existe uma série de irregularidades. Né? Primeiro pela não fiscalização, depois pela questão da descaracterização do acidente, do local de trabalho. Né? E com isso, os trabalhadores simplesmente ficam aí à mercê da sua própria sorte, porque o Ministério do Trabalho, que deveria fiscalizar, não cumpre seu papel. Então foram acidentes com mutilações, acidentes fatais, e agora há pouco recebemos aí uma notícia, né, que estamos verificando se ela é verdadeira, que aconteceram vários acidentes a semana passada aqui na região, parece que 3 acidentes com quedas de andaime na construção civil. E eu acho que a atividade que nós realizamos, né, enquanto nós estávamos lá em São Paulo realizando esse protesto, reivindicando melhores condições, fiscalizações e uma atuação mais efetiva do Ministério do Trabalho, aqui na Ricavel, uma empresa na qual eu sou funcionário,
um trabalhador teve o seu tórax quase que comprimido, né, com o automóvel que estava trocando óleo e estava engatado na primeira, o cara foi ligar o carro para poder fazer a movimentação da lubrificação e esse trabalhador foi impactado, bateu com a cabeça lá na estrutura e chegou a desmaiar, né? Esse é um problema de falta de fiscalização? Também de falta de fiscalização, né? E é até lamentável a gente falar, mas eu acho que é a empresa que eu trabalho, né? Já foi pedida fiscalização, já tinha sido pedida, né? Várias vezes, porque eu percebi as irregularidades e o Ministério do Trabalho não está atendendo essa demanda, não tem contingente, não tem condições hoje de fazer com que essa demanda, né, que ocorrem em acidentes fatais e com mutilações sejam evitadas. Então, agora, esse é o resultado. Qual é o próximo passo? Agora, foi entregue o documento aqui em São Paulo, vocês vão, obviamente, levar isso a Brasília? Como é que funciona? Primeiro, eu queria, Jeff, se você me desse a liberdade de dizer o seguinte. Primeiro, o nosso ato foi um sucesso, né? Nossa atividade foi um sucesso, só que nós tivemos vários fatores, mas um dos fatores primordiais foram dois. Primeiro, a assessoria que nós tivemos, não é? Porque nós tínhamos a princípio o objetivo de distribuirmos um caminhão de abacaxi ou de pepino, e é aquela mesmice que o movimento sempre faz. E aí nós tivemos a assessoria da Nova Onda, uma assessoria profissional, uma assessoria que planejou, que elaborou, inclusive com a inovação da questão de caracterizar artistas, né? A gente queria agradecer os artistas também pela atuação, que caracterizaram os trabalhadores que o Ministério do Trabalho hoje transformaram em zumbis, né? São zumbis dentro das empresas, são pessoas mutiladas e esse foi um dos fatores, foi a assessoria profissional e o outro foi a participação das entidades sindicais, tanto daqui como de São Paulo, que participaram, porque esse problema é um problema de toda a sociedade, de todos os trabalhadores. Então, eu acho que esse foram um dos grandes fatores que contribuíram, né? Também teve o Grupo Eremim, que deu uma contribuição muito grande e evidenciou bastante o ato em si. Eu acho que nós estamos de parabéns, mas esse não é o início, não é o início de ações que nós vamos promover para que a gente possa realmente valorizar o servidor, valorizar o serviço público, porque dele dependemos e pagamos muito caro por isso, né? Então, essa é uma das primeiras ações que nós estamos realizando. O primeiro passo agora é a audiência com o ministro, que está sendo agendada pelo gabinete do deputado João Paulo e do deputado Paulo Pereira da Silva, né, o Paulinho da Força, e nós vamos entregar todo esse dossiê, todo esse relatório com esses acidentes que estão acontecendo em nossa região. Obrigado, Góes. Agora, Luciano, nosso tempo antes do break está ficando espremido, mas eu gostaria que você comentasse a participação lá do Secor, que foi expressiva. Nós vimos você aí, inclusive, marqueada de zumbi nesse ato, né? Verdade. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar mais uma vez aí contigo. Quer dizer, Jefferson, que se não fosse trágico, seria cômico, né? A nossa situação, ela é trágica mesmo. E trabalhar com um pouco de humor, né? Eu acho que faz com que, não tenho certeza que uma imagem ela fala mais que 1000 palavras. Nós sabemos que o trabalho ele engrandece o homem, né? Como nós temos ouvido falar muito disso. Só que o excesso de jornada ele tem adoecido, né? A jornada desregrada ela tem levado às mutilações. Então hoje o mercado de trabalho ele tem criado uma massa, um exército de pessoas que perderam autonomia sobre o seu próprio corpo. E é um direito constitucional do homem o direito de ir e vir. É um pouco o que representam aí os zumbis que foram levados lá para São Paulo, né? Com certeza, só que quando a pessoa ela perde o direito da sua mobilidade, ela vai ser excluída, vai ser colocada num canto, vai ficar na tua casa. A própria família acaba escondendo uma pessoa que tem problema de acessibilidade, por exemplo. Nas empresas também. Então, eu acho que essa atividade ela quebrou um pouco desse silêncio que ocorre quando o zumbi real, a pessoa que perdeu o direito da mobilidade, ela deixa de sair do cenário do mercado de trabalho e vai ficar excluída dentro da tua casa, né? Um pouco, eu acho que cumpriu esse papel. Ok, Luciano. Bom, o programa TV Secor faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos. Você continua ligado na programação tvosasco.com.br.
hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, falando hoje de saúde e segurança dos trabalhadores. Nesse segundo bloco, nós temos uma matéria especial sobre uma atividade realizada pelos comerciários de Osasco. Foi o Encontro dos Cipeiros 2011, um encontro muito importante que discutiu a participação, a importância da CIPA na prevenção dos riscos de acidentes de trabalho. Vamos acompanhar. O que nós estamos fazendo com o nosso trabalho? O que o trabalho está fazendo conosco? Será que nós estamos pensando no ser do indivíduo enquanto um ser biopsicossocial? Ou estamos voltando lá aos tempos modernos? A pessoa trabalha, deixa de ficar com a sua família, né? Porque trabalha tanto, né? Esquece da família, esquece do lazer, né? Esquece das suas outras atividades e com isso cria um momento de tensão. Nós precisamos estar em equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio com o meu biológico, o meu psicológico e também com a sociedade. A gente busca sempre a prevenção e a orientação. E vos digo, pense na família, pense nos filhos, nos netos de vocês, fortaleça essa prevenção dentro da sua casa. O cipeiro tem uma importância, os cipeiros técnicos de segurança do trabalho, porque todo esse aprendizado, esse conhecimento pode ser utilizado também para a população no geral. Então, é transferir esse conhecimento, todo esse aprendizado para usar no dia a dia, às vezes no bairro onde mora. Quantos acidentes, quantos problemas nós temos? Parabéns pelo sindicato estar realizando esta atividade, que possivelmente os psicólogos terão um trabalho redobrado no futuro. O que é lei de cotas? Lei de cotas é uma lei que diz que toda empresa, e essa lei fez 20 anos no mês passado, diz que toda empresa que tem 100 ou mais funcionários, ela é obrigada a ter em seus quadros de funcionários de 2 a 5% de pessoas com deficiência,
dependendo do tamanho da empresa. Se toda lei, se a todo mundo cumprisse a lei de cotas no Brasil, ia ter emprego para 900 mil pessoas com deficiência. Se todo mundo cumprisse a lei. Uma lei que tem multa, a empresa que não cumpre a lei, se for fiscalizada, tem uma multa que vai variar em torno de R$ 1.523 a R$ 152 mil. E hoje, a maioria das empresas que contratam pessoas com deficiência tem orgulho do que estão fazendo. Tem orgulho que estão garantindo emprego, garantindo também os seus lucros, mas também garantindo um olhar para a responsabilidade social. Então é isso, é o preconceito, é imaginar que alguém não vai dar conta do recado ou imaginar que o cliente, ao ser atendido por uma pessoa com deficiência, será subatendido ou mal atendido, e o que se vê é justamente o contrário na prática do dia a dia. Nós estávamos na Sub-7 da Carapicuíba, a dona Ana, que é a coordenadora lá da Sub-7, com a Kelly. A menina que foi fazer a homologação, uma funcionária, inclusive, muito bem preparada, como é todos, né? Que esse sindicato é um dos poucos que investe na qualidade, né? Na qualificação dos funcionários. Tem cursos quase que todo mês, com psicólogos, com pessoas preparadas para atender bem ao servidor, ao comerciário. E essa menina me procurou e falou, olha, eu estou com a homologação aí da seguinte forma. Uma senhora de uma empresa que recicla plástico lá em Carapicuíba e comercializa. Ela, numa atividade lá, sem nenhuma segurança, amputou, teve a mão, né, o antebraço amputado. E ela ficou só com um pedaço do antebraço. E ela passou num programa chamado Reabilita. É um programa da Previdência Social que o trabalhador lesionado, acidentado do trabalho ou vítima de doença do trabalho ocupacional é qualificado para assumir outra função. Porque se o sujeito se acidentou naquele local de trabalho, naquele maquinário, logicamente que ele precisa trocar de ambiente de trabalho. Primeiro pela mutilação ou pelo trauma. Depois porque ele não tem mais condição. Porque se você amputou um braço numa máquina, imagina o trauma que você tem de chegar perto dessa máquina. Agora o problema são os outros trabalhadores que estão expostos lá na mesma situação que ela estava e que também estão num risco eminente de serem amputados como foi essa. Eu até questionei se eles queriam, né, produzir uma fábrica de reciclagem de plástico ou de trabalhadores mutilados. Quero dizer, para finalizar, que vocês que estão CIPEiro, que estão aqui essa noite, nos ouvindo com muita paciência, todos os trabalhadores que elegeram vocês como representantes da CIPA para promover prevenção no local de trabalho, devem estar muito orgulhosos de vocês, que vocês vieram aqui em busca do conhecimento, vieram aqui em busca de inovações e principalmente garantir a integridade física dos companheiros que vocês hoje representam através do voto. Essa confiança foi dada, o sindicato preparou o encontro e vocês estão correspondendo. Nós só temos mais que parabenizá-lo, agradecer a oportunidade, companheiro Neto, e parabenizar o Arruda e toda a diretoria. Góes, no local de trabalho, nós nos organizamos enquanto CIPA. E para evitar acidente, o que o cipeiro deve fazer? E se ocorrer um acidente, qual é o papel dele dentro da empresa se isso acontecer? O cuidado que tem que se ter é que os cursos que são ministrados dentro das empresas de cipeiro são cursos feitos por empresas, com todo o respeito, porque essa é a norma, é a lei, são pagos pelas empresas e tem um período para se instituir, ministrar esse curso. E aí tem uma coisa que é preciso, tem várias, mas uma coisa que eu queria alertar vocês é o seguinte: num acidente de trabalho, existem duas situações. Uma é o ato inseguro e a outra é a condição insegura. Ato inseguro é o que mais prevalece, porque as empresas que vão dar curso, elas dizem que todo o acontecimento fatal, qualquer acidente da empresa, a responsabilidade é do cipeiro. Mas nós entendemos que todo ato inseguro ele é consequência de uma condição insegura. Por exemplo, o ato inseguro, quando o trabalhador recebe o treinamento, quando tem esse PATS, quando ele recebe os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e ele não utiliza e acontece o acidente, a fatalidade. É um ato inseguro. Agora, a condição insegura é quando a empresa deixa de prestar essa assistência, essa orientação aos trabalhadores. Então, é preciso que no julgamento que vocês forem fazer, que quem faz é a CIPA, dentro do local de trabalho, que deveria fazer era o técnico de segurança e o engenheiro, mas ele joga a responsabilidade em cima da CIPA porque
trabalhadores e contra trabalhadores. Então é preciso ficar atento a esse julgamento. E uma coisa que precisa fazer dentro das empresas é mapa de risco para evitar os acidentes. E outra coisa, para finalizar o que a Aninha perguntou, os cipeiros têm uma instabilidade pela Lei 8.213, que é a estabilidade de 1 ano do mandato, mais a prorrogação, que é a carência. Mais 1 ano, porque um cipeiro pode ser atuante, a empresa não gostar, querer mandar ele embora. Ele tem essa estabilidade. Mas fiquem atentos que a legislação que ampara com essa lei é a mesma que pune. Já tem ali cipeiros que estão respondendo processos em consequência de mortes que aconteceram dentro da empresa, justamente por falta de prevenção. Clemente, de que forma o cipeiro pode ajudar na inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais dentro da empresa? A primeira e a principal ajuda é justamente a própria prevenção, porque boa parte das pessoas que estão hoje trabalhando na regra de lei de cotas, pessoas com deficiência, o que gerou a deficiência foi o trabalho, a ausência da prevenção de acidente de trabalho. Tá? Isso já, no Brasil, 12 de cada 100 pessoas com deficiência trabalhando, 12 foram por conta de acidente de trabalho. Doutora Ivani, nós temos a depressão, tem o estresse, e agora no comércio nós temos uma coisa muito grave, que é a crise do pânico. Que o comerciário está no local de trabalho, não consegue mais conviver daquele jeito, vai para a caixa, quando volta, muitas empresas não reconhecem, devolve o trabalhador no mesmo local. Então, a minha pergunta é assim, enquanto cipeiro, doutora, como que nós conseguimos identificar esses relatos, quando a pessoa está com crise do pânico, o que nós podemos fazer para poder melhorar no local de trabalho, para que isso não venha acontecer mais com os nossos colegas, até mesmo com nós mesmos? É importante que a gente delegue ao profissional adequado para estar fazendo a avaliação. Então, o que os cipeiros têm que lutar? Gente, lutar para desenvolver um departamento dentro da empresa, sim, um departamento médico-psicológico, para que possa fazer essa avaliação, para não correr o risco de encaminhar errado esse trabalhador e criar danos futuros para ele. Então, eu insisto, a prevenção é a informação. Informem sempre os trabalhadores e busque o desenvolvimento, a contratação de profissionais adequados dentro da empresa para estar fazendo essa avaliação. Sempre presente nas ações dos sindicatos comerciários de Osasco e região, nós temos aqui o deputado estadual Marcos Martins, um deputado que é autor da lei que instituiu no estado de São Paulo justamente o Dia do Cipeiro, não é, deputado? Exatamente. Nós temos tido, desde o movimento do sindicato dos bancários, que eu, durante muito tempo eu fiz parte, estabeleci uma relação com todo o movimento sindical, comerciários, eu tenho um apreço muito grande, e nós apresentamos um projeto, a pedido do movimento, para que se criasse o Dia do Cipeiro, o reconhecimento desse segmento tão importante para preservar a saúde e a vida de milhares de pessoas. Conversar aqui conosco a respeito do Encontro de Cipeiros, o presidente do SECOR, José Pereira Neto, que vai fazer o seu comentário a respeito do sucesso desse evento, que já virou uma tradição do sindicato, não é, Neto? Sim, há muitos anos, Jefferson, você acompanha, todos os anos a gente faz pelo menos um encontro de cipeiros, além de outras palestras relativas à saúde do trabalhador. Mas esse ano a gente tem alegrias e tem tristeza. Este ano nós não temos o Ângelo Palópoli, que nos deixou porque faleceu, mas temos a alegria de receber esses que estão na mesa agora, os nossos convidados especiais, e poder fazer esse encontro, e com isso foi o que o Ângelo dizia, mesmo eu não estando aqui, faça o encontro de cipeiro até o mês de agosto. O gabarito das pessoas que vieram aqui expor seus pontos de vista, expor sua experiência na questão da saúde do trabalhador, mostra mais uma vez a preocupação do sindicato, a preocupação com a saúde do trabalhador, e que o tema está na ordem do dia do SECOR, é isso, Neto? Sem dúvida. Nossa categoria, Jefferson, tinha há 10 anos atrás 35 mil trabalhadores na nossa base. Hoje conta com mais de 65 mil trabalhadores na base. Nós sabemos como está o local de trabalho. Assédios, acidentes, a nível das lojas, também nos CDs, do caso das lojas, como do Pão de Açúcar, do Walmart, de tantas empresas grandes e das médias também. Então, não poderíamos, nós,
nos sindicatos comerciários, não adentrar esse assunto, a fazer encontro cipeiro, a promover assuntos relativos à saúde do trabalhador, inclusive o assédio também no local de trabalho. Você viu aí um compacto do Encontro de Cipeiros 2011, realizado pelo Secor, no dia 25 de agosto. Agora, nós chegamos ao final, já estourou o nosso tempo, então o TV Secor vai ficando por aqui. Você acompanha este programa no canal do Secor no YouTube, em youtube.com/canal Secor. E nós aguardamos você na próxima semana, a partir das 10 horas. Até lá. Para alguns, trabalhar é encurtar a distância entre o que se produz e quem quer comprar.